Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Estamos começando o programa Nossa Terra aqui diretamente da cidade de Marabá, no sul do Pará, a cidade mais querida, a cidade mais querida do estado do Pará. É Marabá, cidade turística, cidade de muito amor, de Três Rios, lugar de bênção, onde corre muito dinheiro na mão dos ricos. Mas para você, meu amigo, minha amiga que não conhece Marabá, venha visitar a nossa cidade. A nossa cidade ela tem muita coisa para você que gosta de trabalhar, de investir e conquistar mais. Então a nossa cidade ela tem vantagem para você investir, seja na área que você deseja, né? Porque muita gente quer investir em fazenda, em chácaras, granjas, e também em loteamento. Marabá, cidade que tem muitos loteamentos, muitas casas. Você pode comprar uma casa nova, zerada aqui em Marabá, pagando conforme os seus vencimentos, e aí você terá uma casa boa, de qualidade, na cidade mais querida do sul do Pará. Quero começar o programa mandando um abraço para todas as mulheres, todas as senhoras, donas de casa, as domésticas, a mulher que trabalha no comércio, comerciária, e também para os comerciários de Marabá. Um abraço bem forte também para você, taxista, motorista de aplicativo, você que trabalha no mototáxi aplicativo, para você também que trabalha na Losamo, uma companhia que presta serviço aí de aplicativo muito bem. Então, para você que precisou de um táxi, também pode ligar para a Losamo. Também queremos mandar um abraço bem forte para você, motorista de caminhão, que está entrando e saindo de nossa cidade, para você, vanzeiro. Queremos parabenizar pelo seu trabalho aí, e está conduzindo o povo em direção às cidades que eles precisam ir. E os vanzeiros têm aí as cooperativas que mantêm aí esse trabalho maravilhoso. Também para você, policial civil, policial militar, policial do Exército, Polícia Federal, para você, guarda municipal, para você aí o pessoal do DMTU, para você o pessoal do Detran aí, todo o pessoal do Detran. Um bom dia para todos os que estão revestidos de poder na cidade de Marabá, como autoridade, para o juiz, também para o prefeito municipal de nossa cidade e todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá, também ao presidente da Câmara Municipal, com todos os vereadores da Câmara Municipal. Um bom dia, um abraço, um bom trabalho para vocês, para o pessoal que trabalha aí no fórum, um bom dia também. Fica o nosso abraço, nosso cordial abraço para você que está ligado de longe, de outro estado, de outra cidade. E vamos começar com a Brahá. Shalom. Shalom. Nós vamos começar pela nossa Shaharit, que é o ofício da manhã, que diz assim: nós vamos pela bênção da cura, né? Refaenu, cura-nos, eterno, seremos curados. Socorre-nos e seremos socorridos, pois tu és o objeto de nosso louvor. Restaura nossa saúde, concede-nos uma perfeita cura a todas as nossas feridas, pois tu és Deus, Rei, médico, fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, que cura os doentes do teu povo, Israel. Barré, abençoa, eterno, nosso Deus, este ano e todos os produtos da colheita, e faz cair orvalho e chuva de bênçãos sobre a terra, traz fartura, pela tua bondade. Abençoa o nosso ano como todos os outros anos abençoados.
Pois tu és Deus da bondade e benfazejo, que abençoa os anos. Bendito sejas tu, Eterno, que abençoa os anos. Faz soar o grande chofar para a nossa liberdade. Ergue o estandarte para juntar os nossos dispensados. Reúne-nos logo a todos dos quatro cantos do mundo para a nossa terra. Bendito sejas tu, Eterno, que reúne os dispensos do teu povo, Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Diz que a luta do Eterno é levar o povo para essa terra prometida, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Ó, quando Jacó saiu das suas terras, deixando tudo de lado para ir para o Egito, porque o seu filho Ele já... foi para o encontro com o filho, né? Pois é, o filho já era o governador do Egito e mandou chamar o seu pai, seus irmãos, e lá nas terras de Gósen, que era o melhor lugar do Egito, somente para a agricultura, a pecuária, José reservou isso para a sua família. Então, a Bíblia, para a gente fazer um resumo assim, de uma vez, a situação do povo judeu daquela época, de Moisés, para cá, é uma história só. É a história de um povo que está lutando pela terra prometida. Aí quando alcança essa terra prometida, com o determinado tempo, quase 2000 anos atrás, entra o general Tito Romano, expulsa o povo de Israel, mata um bocado, prende outros, escraviza. Né? Então, lá o povo sai sem destino para uma diáspora, para se espalhar pelo mundo. Para não morrer, né? Para não morrer. Levar para o campo de concentração, as câmaras de gás. Não, estou falando os que escapam. Aqueles que escapam. Aí cada um vai procurar país diferente, língua diferente, né? Idioma diferente. E aí ficaram fora da sua terra. Quando tanto os prisioneiros como os que fugiram sem destino, a gente chama que eles estão numa diáspora. A palavra diáspora no hebraico significa estar fora de Israel. E aí a nação de Israel, ela passa a perder a sua força em termos de país. Quando Israel foi sitiada pelo general Tito, na época, os romanos tomaram conta de Israel. E expulsaram um bocado, prenderam outros e outros fugiram. Então, ali aconteceu o seguinte: Israel deixou de ser um país. Essa luta de 2000 anos para cá, Israel está lutando para voltar a ser o que era. Mas já conseguiu, em 1948, mais ou menos, conseguiu Israel ser Estado, que Israel não tinha pátria. Israel estava na diáspora. E essa luta de Israel, querer voltar para a sua terra, querer, assim, tornar Israel o país deles, com a capital de Jerusalém, essa luta ela vem correndo dentro da Bíblia. A gente vai vendo a história, o que a Bíblia conta, é a história do povo de Israel, desde a época dos hebreus, que vem até o judeu que é agora, que é israelita, e a luta de Israel ainda é para continuar nesse avanço para transformar Israel em um país. Israel não é país. Você vê que Israel não tem rei, não tem presidente. Quem comanda lá, isso é profético, está na Bíblia. Não pode sentar ninguém a não ser o Mashiach que Israel espera. Muita gente quer interferir na história de Israel, achando, fulano é o Mashiach, quando ele vier vai resolver isso. Não. Israel,
A Bíblia conta a história de um Mashiach que virá, que vai apaziguar as guerras. Esse Mashiach que virá, ele não vai fazer milagre, ele não vai curar enfermo, ele vai lutar pelas guerras de Israel para tornar Israel em um país livre, como é o Brasil, né? Um país livre, e aí pode até lutar de igualdade para igualdade. Mas, por enquanto, Israel ainda não é um país. E o que acontece? Estar longe de Israel significa estar numa diáspora. Nós nascemos, por exemplo, os ascendentes do povo de Israel, mesmo que nasça em outro país, ele ou ela continua sendo, aquela alma é israelita. Mais tarde ela vai se manifestar como um descendente, um ascendente, vai querer voltar para Israel, porque aquela alma que nasceu, ela é uma alma judia, uma alma israelita, uma alma dos hebreus. E as nações estão procurando se envolver com essa guerra, com a religião de Israel, querendo imitar, usando talit, usando bandeira de Israel em suas religiões, que isso é proibido. E como podemos usar uma bandeira de Israel em nossa religião se nós não identificamos com a Bíblia que fazemos parte disso? Se nós vivemos o que a Bíblia fala, que Israel vive, a cultura, os ensinamentos, estudo da Torá, estudo do Zohar, o Talmud, então o Midrash. Se você vive isso, aí você pode utilizar da bandeira de Israel, do símbolo sagrado de Israel, porque a sua alma é judia. Porque o problema que está... As pessoas não falam, não ligam para isso, porque isso não dá dinheiro. Mas, na realidade, o povo de Israel, ele não aceita pessoas de outras nações. Por quê? Porque as pessoas não querem submeter os mandamentos de Deus. Eles olham, mas se tu não guarda o mandamento de Deus, como é que tu quer Deus? Né? Então, dentro do judaísmo, existe a tradição. Ou você é, ou você não é. Agora, as nações não. As nações podem viver tranquila, sem guardar o mandamento de Deus, sem praticar a cultura de Israel, sem praticar a cultura da Bíblia. Por quê? Porque as nações estão fora do contexto da Bíblia. Estão vivendo como querem. Cada dia aparece um líder, aparece um religioso, aparece um político e muda a história da religião. E a religião hoje já não está mais se entendendo. Por quê? Porque cada um cria uma religião diferente. É isso que a gente tem que entender, que essa divisão, essas coisas que acontecem, tudo saiu de uma rebelião. Tudo saiu de uma rebelião. Para você ver, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela começou o trabalho dela como religião, mas depois, mais tarde, saiu Lutero. Ele saiu como rebelde, criou o protestantismo, que saiu de dentro da Igreja Católica. Pegaram a Bíblia Católica, tiraram 7 livros e disse, pronto. Agora, a nossa Bíblia é essa aqui, tem 66 livros. Essa que é a nossa Bíblia, é a nossa religião. Tudo isso criado pelo homem. Mas quando se trata da Bíblia, quando se trata de Israel, nós estamos falando do original. Nós estamos falando do que nós estamos vendo aí. Aí os pessoal pregam até, os pastores dizem, Israel é o relógio do mundo. Temos que olhar para Israel, temos que olhar para a Bíblia, não para Israel. Israel é um poste de sofrimento, de dores, de luta, que ele sofre desde do primórdio de Israel, expulso, humilhado, sem pátria. Vive assim o povo que estão fora de Israel. E aí, pela perseguição na diáspora, estão em todos os cidades, estado, como tem os descendentes de Salomão, se eu não me engano, está na Etiópia, né? E muitos trocaram de nome por causa da perseguição, muitos esqueceram de onde vieram, porque é os descendentes, né? Não sabem que são
descendente de judeu, mas quando ele ouve as músicas hebraicas, quando vê a bandeira Quando de vem falar de Israel, Israel, sente alguma coisa aqui dentro. sente e não sabe o que É é. a alma testificando que ela pertence a Israel. Porque na realidade, Ruth, o rabino Moshe Mescani, quando nos ensinava há 17 anos atrás, ele falava para nós a respeito de judaísmo. Ele dizia que nós que seríamos os pregadores, porque seriam os remanescentes, os ascendentes de Israel. Quer dizer, a ponta da rama. Eu não sou israelita, você não é, mas a nossa alma se identificou com Israel. Então, por isso que nós temos quase 18 anos servindo ao Eterno, ensinando o que a cultura judaica, judaísmo. Eu estava assistindo aquele The Gold, né? Que era na Os Netflix, escolhidos. Netflix, Os Escolhidos. Fala de um Jesus judeu, que a vida dele, né? Como é que era quando ele iniciou o ministério dele. E a perseguição, porque Roma, ela andava dentro da cidade por todo canto. Quando ela via alguém, aquele montinho, ela já estava lá querendo saber o que era. O que eles estavam fazendo. Eles chamavam de subversivo. Hoje, para nós estamos livres, bem dizer, daquela perseguição de antes. Hoje você pode se reunir, você pode adorar o Deus que quer, certo que a Bíblia ela não aceita isso, você deve servir somente o Criador. Mas naquele tempo a perseguição era maior, né? Olha, Ruth, a profecia mostra para nós que todas as nações se levantarão contra Israel. Essas nações que protegem Israel agora, todas vão ficar contra. Daqui a um dia vão se levantar. Quando houver a guerra do Armagedon, quando houver as perseguições das nações contra Israel, aí o que vai acontecer? Israel vai ficar só. Vai ficar só. Mas eu não vou falar o nome da nação que vai se juntar com Israel. Eles usam o Torá, como nós usamos. Eles têm o zelo da comida kosher, kasher, kashrut. E essa religião vai se unir, né, com Israel, porque é filho de Ismael. Do mesmo pai, né? E Israel é Isaac. Então, aí é a hora deles se levantarem as duas nações contra todas as nações da terra. É a hora que o Eterno vai descer para guerrear em favor de Israel. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo em uma diáspora. Felizes são aqueles que encontram a verdade e tomam posse dela. Porque muitos estão ouvindo a verdade, mas estão sonhando, né, com coisas grandiosas. Ainda estão dormindo, né? Ainda estão dormindo. Precisa que a trombeta toque nos ouvidos deles. Aqui já chegou dois irmãos já falando que pela madrugada ouviu o toque da trombeta, veio saber se era aqui. Mas rapaz, tu mora lá na Folha 33. Nós estamos aqui, uma trombeta não alcança lá, não. Só se for a trombeta do céu. Não, mas eu vi que vinha nessa direção da tua casa. Não. Agora que nós já temos um chofar aqui que foi doado, até aqui assim, ó. Nós estamos aprendendo, mas isso aqui não tem esse alcance assim, não. A não ser que seja dos anjos. Dos anjos tem, quando os anjos tocam é diferente, mas a trombeta ela já está tocando aí por aí, né? Mas na realidade, Ruth, vamos para a Pekudé, que é Shemote, a Paraxá, do capítulo 39 ao 40, né? Pekudé, da semana. Hoje nós encerramos essa Paraxá, que é uma energia de Pekudé que está sobre todas as nações, que Deus lança por uma semana. A partir da manhã já é outra, né? Outra parachote, mas já com uma energia diferente e outro nome também que o Eterno manda para nós. Isso aqui é só para quem tem a cultura judaica que entende o que nós estamos falando. Vamos lá. Nós vamos para o capítulo 40. Nós já lemos ela, mas nós vamos só falar do versículo 3. Nós já lemos versículo 3. Aí nós vamos fazer o resto do 40 hoje, né? Nós vamos só para os comentários, porque ela já foi lida essa porção.
E para você entender melhor, diz assim, capítulo 40 de Êxodo, o versículo é 3. E porás ali a arca, todos os objetos, todos os projetos e o objetivo principal da construção do tabernáculo devia ser elaborado com o objetivo de poder traduzir a união espiritual entre o homem e Deus. Por isso também os objetos que deviam ornamentar o santuário teria de ser colocado em tal ordem que pudesse simbolizar pela sua forma e disposição a maneira de viver o estilo de pensar judaico. Em outras palavras, o propósito não foi simplesmente decorar o ambiente, mas sim ressaltar a evidência, a essência da doutrina judaica. Para o sábio Malbim, a colaboração da arca sagrada num lugar tão sagrado e separado se deve ao fato de ela representar e simbolizar Hokmah Elioná, a sabedoria superior, que nem a todos é dado compreender. Só os sumos sacerdotes, graças à sua extraordinária faculdade espiritual e intelectual, seria capaz de perceber e de penetrar exatos ensinamentos da Torá. E isto não significa ou implica que as leis éticas sociais não devessem ser cumpridas por todos. Porque muitas pessoas acham que a arca, a mesa dos pães, a mesa do sacrifício, lá o altar, era só para enfeitar, não. Ali tudo tinha um significado, para que servia, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Aqui fala uma coisa que é no hebraico, Rohimá. É a parte da sabedoria. Onde nós vamos encontrar Rohimá? Você pega a árvore da vida, ela tem 10 sefirá. A primeira sefirá é o planeta Terra, que fica lá embaixo. A que está em cima é o Keter, que é a sefirá que está abaixo do trono do Altíssimo, né? É chamado Keter Coroa. Aí tem Biná e aí nós vamos achar Rohimá. Então a Rohimá, por exemplo, aqui, o que o texto quer nos explicar é que existe mentalidade aqui na Terra que alcança esse nível de sabedoria, como os rabinos. Nem todos têm esse nível. É uma sabedoria superior. Né? Por exemplo, assim, o que eu sei, você que fez teologia não sabe, porque você fez teologia cristã, eu fiz, você fez, mas nós fizemos e ainda continuamos fazendo a teologia judaica, onde vai mostrar para nós essa parte espiritual que a Bíblia fala. Por exemplo, assim, quando se trata da árvore da vida, as pessoas pensam que é uma árvore comum, não. É uma árvore, ela é imaginária, mas no mundo espiritual ela é real. Ela tem 10 frutos, são 10 sefirá. São 10 mundos. São 10 mundos diferentes. Então, o nosso mundo, que está na parte mais baixa, que é chamado escuridão, umbral, que é o planeta Terra, está no umbral, está emergido na escuridão. Por isso que nós precisamos da luz do sol ou da luz elétrica, da lamparina, de alguma coisa para iluminar. Porque nós vivemos em trevas. Aqui nós já vivemos em trevas. Não é o inferno, não. Muitos dizem assim, muitas pessoas falam, o inferno é aqui. Tem coisa mais ruim do que isso que nós estamos vivendo. Mas tem gente que está vivendo no céu aqui. Também, porque é um momento, né? Porque o inferno e o céu na nossa vida é momento. É um estado. É um estado de espírito. De espírito, muito bem. E às vezes as pessoas criam o próprio inferno para si. E depois ficam reclamando de Deus. Não, você veio para esse mundo para praticar o bem ou o mal. Tu escolheu o mal, então tu vai comer do mal. Tudo depende das nossas escolhas, né? Tudo vai do fruto que Deus
quer que nós venhamos plantar para poder colher esse fruto. Então, se eu planto coisa ruim, pode esperar que eu vou colher coisa ruim. Mas se eu plantar coisas boas, então terei frutos bons, maravilhosos. Quando no Rohima, Biná e Keter são as três principais Sefirá que estão abaixo do trono, aonde ali, quem alcançou esse nível foi Moisés, Jacó, né, Abraão. Aí você observa, esses homens foram mais inteligentes que os outros. Sim, porque eles receberam essa sabedoria superior. Mas por que eles receberam? Porque buscaram. Buscaram conhecimento. Muita gente acha que um curso de teologia é tudo, não é não. É só o princípio para você começar a subir na escada. É o primeiro degrau da escada. Outra que eles só estudam a Bíblia, né? E, no entanto, é duas Bíblias. Jacó está numa viagem. Agora outro livro, né? Baruch Hashem. Jacó está numa viagem. Aí ele coloca uma pedra como travesseiro. Mas ele tinha feito um voto com Hashem. De tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. E ali ele pega uma pedra e bota debaixo da cabeça e dorme ali. Ele tem um sonho, que havia uma escada dali até o céu. E os anjos subiam e descia. Anjo subia, anjo descia. Essa escada, a Bíblia escrita não fala, mas a oral diz que são 125 degraus que a alma tem que subir. Ela tem que subir, senão ela vai ficar só descendo. E os descendentes dele também, né? Todas as almas, ela tem 125 degraus de sabedoria. Nós estamos falando de Rohima, nós estamos falando de Keter, que é a parte mais alta, Biná, é mais alta de Sefirá, os mundos superiores. Então, para nós atingir o nível de Jacó, de Abraão, de Isaac, nós temos que crescer 125 degraus na escala espiritual. E isso muito sobe até um certo tempo, depois começa a descer. Então nós não sabemos quando nós vamos chegar na linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que nós temos que ser humildes e ter dentro de nós os frutos do Espírito de Deus. Aí você pega lá no Novo Testamento, lá fala as obras da carne, né? E vê lá os frutos do Espírito de Deus. Então aquilo ali é para mostrar que se a gente não cuidar, a gente não sai da carne e pensa que está no Espírito. Baruch Hashem. Ele diz assim, nem todos é dado compreender. Só os sumos sacerdotes, graças a sua extraordinária faculdade espiritual e intelectual, seria capaz de perceber e de penetrar os exatos ensinamentos da Torá. E isso não significa ou implica que as leis éticas sociais não devem ser cumpridas por todos. Quer dizer, o sumo sacerdote ele tem que ter um intelectual espiritual muito além, né? Para ele saber que é o mundo espiritual, para saber entender, para saber passar. Lembra ensinar. Que sai um decreto de morte com o rei, prendeu 10 rabinos. Sai o decreto de morte. Antes de sair o decreto de morte, os rabinos estavam presos e disse, olha, nós vamos morrer, nós todos 10. Nós estamos aqui presos porque a gente estava pregando cada palavra do Eterno, nós vamos morrer. Mas você fica aqui que eu vou sair e vou lá no trono do Altíssimo para saber alguma coisa. Hoje em dia, para uma pessoa falar isso e realizar é difícil. Mas aqui o texto está falando de sabedoria, de quem conhece, né? Conhece. Porque, por exemplo, assim, o que eu estou aprendendo ultimamente da Kabbalah judaica? Abrir portais. Para mim fazer o bideslocamento. Ou só deslocar em espírito. Deslocar em espírito, aí quase toda noite eu faço isso. Mas não é tudo. Quando você faz a bideslocação, aí a matéria e o espírito estão juntos. Mas ele estava preso. Como é que ele poderia sair de lá se eles estavam presos? E a prisão era muito vigiada. O que ele fazia?
Ele dormia e saía do corpo e subia até o trono do Altíssimo. E foi lá, chegou, tinha um anjo lá de plantão, que é o guardião. Aí ele foi e perguntou se por lá, no trono do Altíssimo, tinha acontecido algum decreto para matar 10 rabinos na terra. Decreto de morte. Aí o anjo olhou no livrão, tudo, não, vocês estão livres aqui, tranquilo. Aí ele já ia voltando, já, descendo já na última porta para descer, sair do céu, do trono do Altíssimo. Quando o anjo, ei, vem cá. Chegou agora. O nome de vocês é fulano, fulano, fulano. Saiu agora o decreto. Aí ele voltou para a cela, chegou lá, falou com os rabinos, aconselhou, alguns quiseram entrar em parafuso, não, moço. Quem é de Deus passa por isso. E aceita. Né? E aceita, sem reclamar, porque isso aqui faz parte do nosso processo, da nossa missão. Se o Eterno quiser, o Hashem, ele tira nós dessa. Mas se não, se é a vontade dele, se é permitido por ele, nós vamos morrer, não tem problema. A morte para nós é só uma passagem de uma vida para outra. Aí foi conformar os rabinos até chegar a hora da execução. Chegou a hora da execução, todos morreram, ninguém blasfemou contra o Hashem, morria cantando Shemar Israel, Adonai, Elohim, Adonai, morriam cantando ali, mas eles não abriam a boca para blasfemar contra Hashem. Você vê o que é a fé judaica, ela te leva a isso. Ela te leva a tua fé maior do que a tua vida. É profundo. Teu amor à fé, né? É maior do que a vida. Por isso que você vê as guerras morrendo muita gente. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial morreu. Segunda Guerra Mundial morreu 6 milhões de judeus. Tudo massacrado, com fome, no fogo, dentro dos barracões de concentração, onde eles matavam a pessoa, e era todo mundo nu lá, e eles colocavam gás, as pessoas morriam. A gente não pode nem contar tanta coisa que aconteceu, porque entristece nossa alma. Mas procure compreender aí as guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial, você ver, foi só para matar o povo judeu. Morreu outras pessoas, morreu, mas a história mesmo foi só para matar o povo judeu. Mas o povo judeu é igual a mosca da sopa, você mata uma, vem outra. Tanta humilhação. Quando o Raul Seixas estava cantando aquela música da mosca da sopa, eu pensava assim, a mosca da sopa é antipática mesmo. Você está ali tomando uma sopa, ela chega. Aí você empurra ela dá uma volta assim, daqui a pouco ela está de novo. Mas eu não entendia o que o Raul Seixas falava. O Raul Seixas casou com a filha de um rabino, por isso que ele sabia muita coisa profunda. Ele falava coisa e a gente, na nossa juventude, ouvia, não entendia. Agora que nós entendemos o que ele estava falando, né? Mas para entender, tem que praticar judaísmo. No versículo 17 diz, foi levantado o tabernáculo. O tabernáculo foi feito, sobretudo, para inculcar no povo a ideia da presença divina e que Deus se encontra em todo lugar e acompanha o homem onde quer que ele esteja. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei ter contigo e te abençoarei. O tabernáculo foi feito para quê? Para inculcar o nome de Deus. Não para fazer a morada dele. Você vai nessas religiões, você caça o nome de Deus nas paredes, não acha. Mas o que é que o texto está dizendo aí? Para permanecer, aonde tiver o nome do Eterno ali, por isso que aqui em Marabá já tem várias igrejas cristãs aí, que já começou a colocar o nome de Yud-Heh Vav-Heh, o nome do Eterno em hebraico. Porque quando lê o texto, assim, ó, Salmo 91, todo mundo lê. Mas no Salmo 91, Deus interfere no Salmo e diz o seguinte, aquelas bênçãos todas ali são para aquele que conhece o nome dele. E ele fala que vai defender e quando orar, ele estará presente para ouvir, para atender. Porque conheceu o meu nome, está escrito. Está estampado na Bíblia a importância do nome de Deus. E quantos religiosos aí não sabem nada disso? Êxodo, capítulo 20, versículo 24, que fala:
Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei ter contigo e te Se abençoarei. esse povo Que se chama pelo meu que se nome. chama pelo meu nome, se arrepender, orar, Me jejuar, buscar. me buscar, eu ouvirei do E se céu arrepender do seu... os pecados. Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Há muita promessa para quem sabe o nome de Deus. Os poderosos, todos que cresceram, todos que atingiram o nível espiritual elevado, é porque conheceu o nome de Deus. Agora, se você ficar falando só o nome do homem, tu não passa do homem. Né? O nível de Deus, para você atingir, faça como os grandes profetas falaram o nome dele. Né? Yud, Re, Vav, Re. Aprenda isso. Porque se lá a Bíblia fala o seguinte, como é que se o meu povo, que se chama pelo... É Deus falando, não é homem não. É Deus falando. Se o meu povo, o pessoal confunde o homem com Deus. Deus é um, o homem é outro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, e parará, e parará, parará, né? Eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, quer dizer, a promessa da boca de Deus para quem conhece o nome dele. Aí você quer ser um religioso e quer botar moral em todo mundo, mas não sabe o nome de Deus. Aí você não tem direção, você está perdido. Quando passa para o outro lado, quem é teu Deus? Aí vai dizer que é um homem, que é não sei quem, que é não sei quem. Nada É disso. porque o povo, ele quer algo para ele tocar, para ele se ajoelhar na presença, para ver a face. Porque a pessoa não quer orar com ser invisível, né? Porque o nosso Deus é invisível. É invisível, mas é real. É real. É. A gente conhece ele ou vê através de suas obras. O general Tito diz aqui, ó, quando Tito entrou no templo de Jerusalém, buscou o Deus que os israelitas adoravam, mas nada pôde encontrar. Como pagão, ele não podia compreender como era possível adorar aquele Deus invisível. Quando o general Tito, destruição em Jerusalém, Ele achava que podia quando ele pegar entrou e com o carregar. exército romano, que foi Roma que destruiu o templo, o segundo templo aí, né? Aí é o primeiro ou o segundo templo? É o primeiro templo, né? Aqui Quando... fala de Tito, não diz foi qual Tito. é o Tito. Não, foi quando Tito destruiu, foi no segundo templo, né? Aí ele entrou com a cavalaria romana, o exército romano, matando gente dentro de Israel. Em Jerusalém, foram no templo, lá no terceiro templo, atrás do Deus de Israel para eles roubarem e levarem. No segundo tempo, né? Aí o que segundo tempo. Aí o que aconteceu? Eles não acharam o Deus de Israel. E ele ficou assim, sem entender, né? Sem um responsável esse tipo. Ele matou muita gente, prendeu outro e outros fugiram. Ele pensava que o Deus podia botar nas costas ou no braço e carregar, né? Botar lá no jacá e levar. Não, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não. Ninguém faz isso. Ninguém nunca viu ele. Nabucodonosor, ele entrou no templo de Deus, né? Do Eterno. Mas ele carregou o quê? O candelabro e os objetos que depois mas não achou o Deus de Abraão, de Isaac e de depois Jacó. serviu para a própria destruição do neto. É como hoje. Foi usar. Hoje as pessoas estão adorando o que eles verem. Nós, no judaísmo, adoramos o que nós não vemos. Mas nós sabemos que é real porque a Bíblia diz. Por causa das suas obras. Aquele encontro da mulher samaritana com Yeshua, Jesus... Aquele encontro ali, a mulher samaritana era uma judia desviada. No texto não fala que ela era uma mulher. Porque... Mas quando ela começa a conversar, ela se entrega. Porque ela disse, se os nossos pais... Diz que o lugar de adorar ao Hashem, ao Eterno, a Deus, é em Jerusalém. Né? Aí ele disse, não, mas eu te digo uma coisa. Você pode adorar em qualquer lugar. É porque... Tem Bíblia que diz assim, que até o erro, diz que Deus é Espírito, diz que Jesus conversando. Mas eu estava vendo que ele não diz isso não. Ele diz, importa que os adoradores adorem Deus em Espírito e em verdade.
Mas eles colocaram, Deus é espírito. Tem Bíblia que tem isso. E Deus não é espírito. Não. Ele fez os espíritos. É. Deus não é um anjo, ele fez os anjos. É aí que você vai elevando e entendendo o crescimento de quem é Deus. Aí muitas pessoas que estão estudando, que acham que é apto na palavra de Deus, engolem essas coisas. Então no texto original não tem Deus é espírito. Não, ninguém conhece a essência de Deus. Mas aí diz assim, Deus é espírito. Importa quem adore ele, adore em espírito e em verdade. Adorar em espírito e verdade é uma coisa. Agora dizer que Deus é espírito, confirmar, isso jamais um judeu fala. Alguém acrescentou, né? Jamais um judeu fala uma coisa dessa, porque foi erro de Roma, erro não. Roma e Grécia induziu dentro da Bíblia, na tradução, e você engoliu. Né? Porque diz assim, que aqui está falando 1 Reis 8:27, que diz assim, eis que os céus e os céus do céu não te pode conter, quanto menos esta casa. Foi isso que Salomão falou, depois que construiu o templo, né, o tabernáculo. Porque se o céu não pode conter ele, como uma casa. Aí de Salomão que você está falando, é o primeiro templo. Que foi projetado por Deus, mostrado para Moisés. E quando Salomão construiu esse templo, que é o primeiro templo de construção, aí foi projetado tudo por Deus. E o que é que ele diz aí o texto? Que essa casa não contém. Não pode conter. Não pode conter Deus, porque o universo todo ainda é uma cadeirinha de balanço para Deus. É pequeno para ele, porque nosso Deus é grande. As traduções da Bíblia, tudo foi para diminuir o tamanho de Deus e crescer um homem como Deus. A gente vê que tem muitas pessoas que citam até na televisão ou às vezes novela, ela cita o Eterno, o Criador, como universo, por causa do tamanho dele, que é imenso. A gente não tem nem como dizer espírito, anjo, tudo é pequeno na presença dele. Por exemplo, assim, quando a Bíblia, quando você abre, em Gênesis, capítulo 1, que é Bereshit, aí está escrito, Bereshit bara Elohim et Shammai. No princípio criou Deus, o céu e a terra, né? Aí, ali, quando você lê essa parte do início, você pensa que esse Deus é pequeno. Mas não é. Não é. Não, ali não é a primeira vez, Gênesis, não é a primeira vez que Deus está reconstruindo a terra, não. Já houve outras destruições. Por exemplo, quando a gente estuda sobre os portais do mundo espiritual da Bíblia, a gente começa a encontrar coisas antes de Gênesis. Que realmente, na realidade, o judaísmo ensina que antes de Gênesis existiu 2 ou 3 planetas Terra, que é o mesmo planeta Terra que foi destruído, e quando em Gênesis o Eterno está restaurando, não está criando. Ele está o quê? Restaurando. Porque já existia a Terra. Dizia a Terra era sem forma e vazia. A Terra era sem forma e vazia, então já existia a Terra. Os 4 elementos que foi reconstruído a Terra, povoando a Terra, por exemplo, assim, quando Deus falou com a Terra, Terra, cria todas as árvores frutíferas, para lá. E os animais, tudo foi criado pela terra. Não foi Deus que foi lá e pegou e foi fazer um bode. Não, ele deu ordem, a palavra de comando que ele deu, ele falou em hebraico. E as letras hebraicas, elas são vivas. É diferente das letras que nós temos no nosso idioma. Nosso idioma, as letras não tem valor nenhum. Né? Você pode pegar e jogar fora. Agora, uma oração, Shema Israel, qualquer oração dentro do judaísmo, ninguém joga fora, não. De maneira alguma, porque recebe castigo, porque a palavra ela é viva. Então, vamos para frente, Ruth? Aí diz assim, porém, quando os homens unidos elevam com sinceridade seus corações ao Eterno, Deus desce e mora entre eles. E farão para mim um santuário, e eu habitarei entre eles, né? Porque o templo é onde os homens, quer dizer, o ser humano, se reúne para buscar o Eterno. Como é que Deus habita
no tabernáculo, na congregação, como é que Deus habita lá? É. Se ele não desce, se ele não desce. se ele entrar na congregação, a congregação se derrete. Porque ele é fogo, fogo consumidor. Porque quando a pessoa busca o Eterno, ele sente a presença da Shekhinah do Eterno, a unção. Ali a pessoa se enche e ele habita no E do meio. seu espírito. É. Ele usa os anjos dele e o espírito dele. Que esse espírito, que a pessoa chama Espírito Santo, né? Aí diz assim, que encheu de glória. Isso aí é uma falange. Que diz que é em por exemplo Abacuque, assim, né? é uma falange. Por exemplo assim, o Espírito de Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Só quem pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, só Deus. Que ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é que Deus faz? Deus trabalha com essa legião de espírito Kadosh, que é santo, que ele tem só para isso. E ele tem legiões de anjos que são santos, que representa a presença de Deus. Quando você está orando, que ele se aproxima e você se alegra, porque você está sentindo a presença de Deus, mas não é Deus que está ali. É os representantes de Deus, que são os malá, os melahim, os anjos que vêm. Ele vem nesse sentido. Onde tem alguém orando, em nome de Deus, ele está ali. Aí por isso que você sente a presença de Deus e se alegra e dá vontade de orar mais. Por quê? Porque você sentiu, atraiu a presença de Deus. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, e aí eles foram liberados para sair, aí os anjos acompanhavam. Aonde eles paravam à noite para dormir ali, agasalhar, depois fazer a oração na congregação móvel, o que fazia? O que acontecia? Deus mandava a presença da Shekhinah, que é mais de 6.000 anjos, só uma Shekhinah. Ela vem e traz essa presença, e a pessoa olhava e via coluna de quê? De fogo, de fumaça. Aquilo ali é o ectoplasma da unção, do poder dos anjos em cima das pessoas, e vai captando o ectoplasma, que é a comunicação, essa energia da presença de Deus com a presença do ser humano ali. Então, quem estava representando a presença de Deus? Os anjos de Deus. O Espírito de Deus, quando ele vem sobre nós, a gente sente a presença. Quando nós estamos estudando, estamos ensinando, ele fala com a gente os textos, as respostas, alguma coisa, quando ele está ministrando. Porque essa é a função do Espírito de Deus. Não é jogar a pessoa no chão. Quem joga no chão é outro espírito, é outra camada de espírito. O Espírito de Deus, ele te ensina. Ele está aqui na terra para ensinar, para você lembrar o que Deus falou. Você ler, aí passa muitos anos sem você ler aquele texto. Mas no dia que você for pregar, aí ele te faz lembrar. Isso aí é a obra dele na tua vida. Aí, mas essa história de cair, de rolar pelo chão, é o espírito do ser humano. É o espírito do ser humano. E a Bíblia fala que o profeta tem que ter controle de quê? Do espírito dele mesmo, né? Que tem que ter controle. Se eu tenho controle do meu espírito, aí quando vem a vontade de fazer certas coisas, porque na realidade, Ruth, a nossa carne é fraca. E aí a carne cede, aí pronto. Aí a pessoa faz cada coisa. Só puxa para as coisas. Aí vai puxar só. Se a pessoa não se controlar. Então, o que Deus quer? Uma coisa, Jesus, presta bem atenção, ei, tu olha para mim aqui, ó. Jesus nunca, Jesus, nunca falou em língua estranha. Não. Nunca Jesus caiu no chão rolando. Não. Nunca. Então, o que Paulo diz? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim que Paulo falou. Shaul Racharia falou assim. Aí, aonde é que Paulo caiu pelo chão? Aonde foi que ele rasgou a goela de tanto gritar? Não, o Espírito de Deus, ele tem decência e ordem. Então, vá pela palavra. Se eu quero que o Espírito de Deus me use na palavra. Eu estou estudando a palavra
Ele está me ensinando a palavra. E aí eu vou pregar a palavra e vai ter frutos para Deus. Baruch Hashem? Isso aí é forte. Ó. Jesus nunca falou em línguas estranhas, né? Poderia falar, né? E muita gente diz que falou, porque ele falou em hebraico, aí ele não entende. Não. O hebraico e o aramaico era a língua da época. Então, quando ele falou Eli, sabaticana... A pessoa pensa que ele estava falando língua não pensa, não. Ali as pessoas entendiam. Quem estava ali... Porque o fluxo de idiomas era grande ali naquela região. Mas quando alguém falava o aramaico, o hebraico, eles entendiam. Qualquer um das nações entendia. Eles entendiam. Agora, estou dizendo hoje. A pessoa que nunca viu e lê, aí ele vai dizer o quê? Aí tu ganhou. Aí, deixa eu falar uma coisa. Disse a minha filha. Vocês ficam brigando, é? Não, porque é bom assim, a gente puxa. Tu lembra do urubu lá do Europeso? Um dia eu vou contar para vocês uma história que aconteceu lá no Europeso. Mas, na realidade, gente, a palavra de Deus é isso. Não é para a gente brigar. A gente disputa conhecimento. Não é assim. E se as pessoas estão me assistindo, lesse o Midrash, ficava doido. O Talmud. Vários rabinos. Porque quando você vai conversar com o rabino, você leva 10 perguntas, ele te responde com uma pergunta. Como se fosse um jogo de dominó. Ele faz tchac, já respondeu. E aí a gente fica assim, mas para vir tão longe para fazer 10 perguntas, eu achava que ia sair cheio de... Me respondeu só com uma pergunta. O versículo 38 diz assim: sobre o tabernáculo. No primeiro versículo desta porção semanal, encontra-se 2 vezes repetida a palavra Mishkan, tabernáculo. E os rabinos veem nesta repetição uma alusão, remex, ao templo destruído 2 vezes. Outra interpretação diz que a palavra Mishkan tem uma grande semelhança com mais ou, que significa prenda ou garantia. Sendo assim, o Mishkan é uma prenda que Deus tem do povo de Israel. Quando Israel abandonou a senda de Deus, ele exige a sua prenda. E esta foi a causa da destruição dos 2 templos. Porém, se estes foram destruídos materialmente, o templo espiritual jamais será, pois a nuvem do Eterno estava sobre ele de dia, e de noite haverá fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel, de todas as suas jornadas. Quer dizer, eles podiam destruir o templo material, mas o templo espiritual jamais. É assim que judeu pensa. O homem pode destruir esse templo aqui, que é o meu corpo. Mas o que tem aqui dentro, que é a minha alma, o meu espírito, não. Agora só destrói se Deus permitir, senão também não vai acontecer nada, porque se há o tempo determinado por ele, então tudo se cumpre conforme a vontade dele. Porque diz a palavra mexicana, né? Tabernáculo, o rabino vê nessa repetição 2 alusões. O templo ao templo que foi destruído 2 vezes, né? Outra interpretação diz que a palavra mexicana tem mais uma grande semelhança com mascou, que significa prenda ou garantia. Quer dizer, o Eterno, o pessoal fez para ele uma prenda, que foi um templo, né? Sendo assim, Mishkan é uma prenda que Deus tem do povo de Israel, quando abandonou a senda de Deus. Ele exige sua prenda, quer dizer, seu sacrifício, quando a pessoa abandona e faz o techuvá, né? Retorna ou volta. Tem que fazer a techuvá, que é a prenda. Hoje, deixa eu falar uma coisa. O que acontece? Existe uma intriga entre nós, as nações, e o povo de Israel. Por exemplo, se as nações não quisessem se aproximar de Israel para se tornar parte de Israel, o judeu não liga.
Não está procurando entrar. Mas se você tentar entrar na religião do judeu, ele não aceita. Não aceita. Ele não aceita. Sabe por quê? Ele não acredita. Não, mas é assim. Ele já vem de uma tradição, o povo judeu, que a Bíblia deles foi dada para o hebreu, que era Moisés. Tudo isso aqui é Deus que deu para eles. Só que Deus deu para o povo judeu a Bíblia, a Torá, o Talmud, o Zohar, e deu o Midrash, para o povo judeu. Só que o povo judeu tem que aprender isso, é isso que Deus quer, que eles aprendam e ensinem as nações. Porque quando Deus falou para Israel que eles seriam sacerdote para as nações, eles não entenderam o chamado de Deus para ser. Então, por isso que eles sofrem guerra, destruição e perseguição. No dia que eles botaram a cabeça no lugar, acabar esse ciúme das nações, porque, por exemplo, nós chegamos ao judaísmo, foi na marra. Não foi assim chegar e levantar, não, eu quero fazer parte do judaísmo. Não é assim, não. Para a gente fazer o Techuvá, é muita luta, é muita briga, é muita fé, força de vontade. Tem que acreditar, tem que ter o chamado de Deus, senão não fica. Você vê aqui, umas 600 pessoas nesses 17 anos já passou pela sinagoga aqui. Fica poucas. Porque muitos vêm curiosos. E eles não têm chamado. Se não tem chamado, não é melhor não vir. Mas aqui tem uns afoitos, que chega e quer porque quer enganar. Não, você vai enganar noutra religião. Aqui não engana. Aqui já está pronto há mais de 3 mil anos. Ninguém traz novidade para dentro do judaísmo. Vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui. Não, já está pronto. A Torá nossa tem 3.300 anos. Tradição, né? A tradição judaica não muda de jeito nenhum. Agora, as outras religiões, a mudança, avento de doutrina, aquela doutrina de santidade já não serve mais, agora fizemos outra. Assim. Mas dentro do judaísmo, não. Permanece assim. O judeu não acredita que as nações vão querer seguir Torá. Porque para guardar a Torá, para estudar a Torá, você tem que renunciar a muita coisa mundana. Por exemplo, a guarda do sábado, guardar os mandamentos, praticar os mitzvot, praticar os ruquins, os estatutos, o juízo. Só isso aí afasta as pessoas das nações. Quem está dentro do judaísmo, porque ele quer compromisso com Deus, ele quer saber da verdade, ele está ali para saber da verdade e viver ela. Mas tem muitos que vão, quando começam a saber a verdade, se afastam. Não, lá nas outras religiões é melhor. Né? Então vá. Aqui é Bíblia. Se você sair do patrimônio, do padrão da Bíblia, você está fora. Porque Deus, ele é assim, ele é radical. 3 coisas ele é. Radical, ditador e ciumento. Com ele ou é ou não é. Ou não é. Porque muita gente chega para estudar com a gente dá oportunidade, quer ajudar, tudo. Mas a gente sabe que a pessoa não vai ficar. Primeiro, o homem, quando ele entra, acha bom e tudo, às vezes a pessoa formada tem várias formaturas. Aí, quanto mais formado, quanto mais a pessoa leu a Bíblia, fez teologia, para nós é melhor. Fica melhor. Para a gente ensinar, né? Agora a pessoa que não lê é difícil. Analfabeto. E daqui eu aceito, mas não concordo, eu concordo, mas não aceito, sei lá, umas palavreadas. Traz as coisas do mundo que é colocar. No judaísmo não pega. Você pode trazer qualquer novidade, não fica. Porque nós já temos. Deus já estabilizou a Torá, que é ensinamento. A palavra Torá significa ensinamento, com exortação. Ou sem exortação. Exorta ou não, mas é com ensinamento. E isso faz com que a pessoa que não quer compromisso, que muita gente vai mais pela preguiça. Não, eu vou porque eu quero ser salvo, porque isso, aquilo, outro, tal. E aí quando chega aqui, é diferente. A gente não exige muita coisa não, mas exige que você guarde os mandamentos, exige que você no Shabat esteja aqui, que é difícil. Para um ímpio é muito difícil guardar o sábado, porque ele nega o mandamento. Quem trabalha o sábado, ele está negando, está na cara, mas não percebe, já está tão
o pecado está tão entranhado nele que para ele qualquer dia da semana é semana. É dia da semana. Significa que ainda é escravo, né? Ainda é escravo. Que aí ele não pode. Porque o escravo não percebe os dias. Para. Aí diz, não, mas eu não sou escravo. É escravo, porque é escravo do sistema, é escravo do emprego. E assim nós vamos finalizando o programa. Um abraço para Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, ao Brito, todos os pastores aí da cidade de Anápolis, daqui da Universidade de Marabá. Dia 30 aí nós temos aí um trabalho grande aí na universidade, né? Vai começar às 10 horas da noite, se quiser participar, vai até 2 da manhã, né? Então é um dia aí, muitos pastores vamos estudar a Bíblia, dia 30 agora de março. E dia 27 de abril, aquele pastor, quem está em outra cidade aí, faça caravana e venha para Marabá, porque vai ser lá no Casarão. Casarão, a maior casa de luxo, de festa lá no Casarão. Aqui é caro o aluguel, mas a gente já está providenciando, já está contratado lá. Estamos trazendo aí um doutor de Bíblia que vai mostrar sobre dízimo e oferta e desbloquear a mente de quem está bloqueado, que está dando dízimo e oferta e não está prosperando. O bloqueio está aqui, que é a herança do passado. Aí você vai aprender, para você aí que tem teu ministério, a tua igreja, aí, teus pastores, teus missionários, venha para Marabá para aprender o estudo. E outra coisa, ele fala muito em hebraico. Ele vai mostrar dentro da Bíblia original as coisas que mudaram, muita coisa mudaram, e você está pregando o que eles colocaram na tua boca, na tua Bíblia. Aí quando você bate com a verdade, aí você, não, mas isso aqui é a verdade, vamos para a verdade, por isso que eu não estava prosperando. Aí muita igreja, muito ministério, muita religião está passando um aperto financeiro, porque os membros estão fracos aí em termos financeiros, outros ouvem que não é para dizimar e não dizima. Dizima não. Eu encontrei uma pessoa dizimando no outro ministério. Mas para você não está num ministério tão grande, por que não devolve o dízimo no teu ministério? Não, mas o nosso pastor não está precisando, ele está rico, ele tem fazenda, ele tem carro, ele tem isso, tem mansão. Agora, aquela igrejinha lá no Novo Horizonte, igrejinha pequena, está precisando porque paga aluguel, eu estou devolvendo o dízimo lá. Isso é certo? Não. Então vai congregar com ele lá. Onde ele se alimenta, o pasto. Quando ele se aperreia, aí ele corre. Quem é que vai ajudar, né? Os irmãos ajudar ele, porque ele está passando aquilo ali. Mas quando ele pega o dinheiro, vai devolver em outro lugar. Isso é errado. As pessoas têm que entender que a gente tem que contribuir aonde a gente está recebendo o alimento no espiritual. Então esse pastor vai trazer muita coisa, muita novidade, e vai ser, tudo é de graça, né? Agora ele tem um livro de 500 e poucas páginas que é só sobre dízimo, prosperidade. Aí você vai ler dentro da Bíblia, não é invenção não, não é vendendo feijão, essas coisas não. É dentro da Bíblia lá, que está na nossa cara e às vezes a gente não está entendendo o que é. Mas aí esse livro vai ser vendido lá na reunião do dia 27 de abril. No seminário, né? No seminário, é um seminário para obreiro, obreiras, para quem quer prosperar na vida. E esse livro lá vai ser vendido a R$100. Ele custa 200 na internet. Mas como é uma promoção e tal, você não vai pagar ingresso lá, você não vai pagar nada, a não ser você quer o livro, você compra. Se você quiser, se não quiser comprar também, não tem problema. Não. Nós já está chegando aí 25 para nós, 25 livros para a gente vender, mas eu não vou vender agora não. Vou segurar, porque ele vai trazer também mais livros, porque se eu vender, as pessoas vão pensar que sabem e não sabem. Vamos agradecer a você, Jéssica, a sua família, todos que estão compartilhando, todos que estão comentando, dando um like aí. Se inscreva no programa aí, nosso programa está precisando de inscrito, né? Porque no nosso programa, os seguidores. No Facebook, nós temos 4.725 pessoas, né? Ligadas, já aumentou um pouco, mas agora inscrita que nós temos pouco. Inscrita que vale. Aumente a nossa audiência, se inscreva, fique na paz. Shalom. Shalom, shalom.